Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Roberta Escuciato, médica dermatologista, e quem me acompanha aqui pelo Instagram viu que nós fizemos uma série de posts sobre nariz na semana passada. Hoje eu quis fechar com chave de ouro, convidando esse amigo e colega querido, cirurgião plástico Dr. Vinícius Ribeiro, para a gente tentar desmistificar alguns procedimentos relacionados ao nariz, que é um ponto-chave de beleza da face. Então, vem com a gente que nós vamos tentar tirar todas as suas dúvidas. Vinícius, conta pra gente um pouquinho sobre o que é a rinoplastia e como ela é realizada. Oi, eu sou o Vinícius Ribeiro, cirurgião plástico. Estou aqui a convite, muito obrigado. Roberta, uma grande amiga, grande dermatologista. Roberta, rinoplastia, ela é a transformação das três estruturas que nós temos no nariz. Nós temos a estrutura óssea, cartilaginosa e cutânea. Então, dessas três transformações é que surge a rinoplastia. É onde a gente muda o formato do nariz. Ou corrige as irregularidades que ele apresenta, no qual o paciente não se sente confortável. Normalmente ela é realizada por cirurgiões plásticos, em sua maioria. Otorrinos também realizam essa cirurgia e alguns dermatologistas também já realizam esse tipo de cirurgia. Já a rinomodelação é um procedimento menos invasivo que nós realizamos a nível de consultório, através da injeção de ácido hialurônico em pequenos locais onde a gente quer corrigir uma pequena depressão óssea, realçar a ponta nasal, né? Existem até alguns outros procedimentos no contexto da rinomodelação que também a gente pode englobar nisso, que é a aplicação da toxina botulínica, às vezes num pontinho, né, para relaxar a musculatura que puxa a ponta para baixo, né? E hoje em dia também muito em alta os fios de tração, fios de PDO, que em alguns casos muito pontuais podem ser indicados. Esses procedimentos de rinomodelação são realizados no consultório, como eu falei, em cerca de 30 minutos, 40 minutos, e o paciente já pode retornar às atividades normalmente. Vinícius, me conta assim, tu acha que as pessoas podem escolher entre um procedimento ou outro? Qual que é a tua visão relacionada a isso? Bom, Roberta, as pessoas podem escolher qualquer procedimento para ser realizado. O corpo é delas, elas escolhem. Eu normalmente faço que a rinoplastia seja para uma transformação mais radical no nariz, principalmente as modificações ósseas e cartilaginosas. Então, tudo aquilo que abunda o nariz, que tem a mais no nariz, eu parto para a rinoplastia. E aquilo que falta no nariz, aí normalmente eu faço mão da utilização de ácido hialurônico ou outros promotores de volume. Roberta, obviamente eu não sou um grande fazedor de rinomodelação, né? Eu uso somente depois que eu faço a rinoplastia. E a rinomodulação, como que tu faz? Quando tu indica? Quando que tu executa? Então, a rinomodelação ela é indicada para a correção de pequenas modificações. Então, quando o paciente quer apenas levantar um pouco da ponta nasal, que tem uma correção pequena de giba, né? É para isso que ela é indicada, né? Então, para pequenas correçõezinhas. Quando o nariz é muito grande, eu também acabo encaminhando para vocês, cirurgiões plásticos, porque quando a gente agrega volume, né, de ácido hialurônico para essa correção dessas pequenas depressões, de certa forma a gente acaba aumentando o volume nasal, que às vezes num rosto mais delicado não fica bonito. Então, eu sempre tenho essa preocupação de falar para o paciente, não é todo o nariz que é indicado para rinomodelação, ele não se propõe a corrigir alterações funcionais nasais, assim como correção de narina, né? Então, ele é muito indicado para alguns pequenos detalhes que o paciente quer corrigir. Me conta assim, em quanto tempo o paciente pode ver o resultado final e ter uma ideia assim de como o nariz vai ficar, se é um resultado definitivo?
Bom, Roberta, normalmente o paciente ele vai conseguir ter o resultado final do nariz dele com 6 meses de pós-operatório, que é onde todo o inchaço e toda a retração cicatricial e todos os movimentos dos líquidos orgânicos já saíram e já se acomodaram naquele novo nariz. Porém, depois desses 6 meses, o nariz continua se transformando, pois a nossa cartilagem, osso e pele não, mas a nossa cartilagem, tanto do nariz quanto das orelhas, ela continua crescendo conforme vão passando os anos. Então é um tecido em constante modificação. A cartilagem é um tecido em constante modificação no corpo humano. Então, com o passar do tempo, esse nariz vai se modificando. Então não existe um resultado definitivo, nenhuma previsão que a gente possa dar. Olha, teu nariz vai ter o resultado por 10 anos, por 5 anos, por 4 anos. Isso a gente não tem como prever, vai depender de como é a genética de cada um e como crescem essas cartilagens. Roberta, isso é da rinoplastia, onde a gente tem a cirurgia envolvida. E na rinomodulação, como que a gente vê o resultado, quando que o resultado está pronto, quanto tempo ele dura, como funciona esse esquema? O paciente, quando faz a rinomodelação, já vê o resultado na hora. É um procedimento rápido. Claro que algum inchaço local, enfim, que ao longo dos dias vai cedendo, mas o resultado é na hora. É importante ressaltar que o ácido hialurônico ele tem uma duração em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos em algumas pessoas. E esse é o período, né, normalmente de duração do procedimento, no caso da rinomodelação. Outra coisa importante é a chance de a gente poder reverter o procedimento, diferente do procedimento cirúrgico, né? Então, se é um paciente que está inseguro em relação à rinoplastia, né, às vezes eu até indico fazer a rinomodelação para ele se sentir, ver como é que ele acha, né, a estética funcional do nariz e para depois submeter à cirurgia, né, como se fosse um teste. Não exige cuidados muito específicos no pós-procedimento, mas eu oriento não manipular, cuidar com o uso de óculos ou qualquer coisa que for, ficar pressionando o nariz, tentar não pegar muito sol e principalmente se tiver algum hematoma local, aplicar um pouquinho de gelo se o inchaço estiver muito grande, mas são todas orientações até para minimizar os efeitos colaterais. Nós, como médicos, precisamos alertar os pacientes que todo procedimento tem um risco envolvido. E no caso do nariz não é diferente. É uma região que é super vascularizada, então o profissional que vai executar o procedimento tem que ser muito treinado, dominar a anatomia de uma forma, né, muito clara para evitar as complicações. A chance de complicações com o procedimento também aumenta no caso de nariz que já foi manipulado cirurgicamente. Por toda a alteração cirúrgica, óssea, cartilaginosa, como tu mesmo comentou, isso provoca variações da anatomia e que acabam, às vezes, fazendo ter resultados e complicações que podem não ser esperadas. Isso mesmo, Roberta. A nossa rinoplastia, quando nós conversamos sobre rinoplastia secundária, que é operar aquele nariz que já foi operado, uma segunda cirurgia, e daí lembro um caso emblemático mundial, é o Michael Jackson, com várias cirurgias do nariz, que uma foi sucedendo a outra com resultados não tão bons a ponto de chegar à necrose total no nariz e ele usar uma prótese nasal, como era descrito pelas celebridades dos Estados Unidos. Então essas intercorrências que acontecem num procedimento com ácido hialurônico ou com a cirurgia plástica em si, elas têm que ser muito bem controladas e resolvidas por um cirurgião ou um dermatologista competente e treinado na área. Vinícius, e por que tu acha que os pacientes se incomodam tanto com a questão do nariz, às vezes mais do que com outras partes do corpo? Bom, Roberta, o nariz é uma parte muito visível, ele não por acaso está bem no meio do nosso rosto, né? Porém, existem queixas também, ela não é única e exclusiva, os pacientes também se incomodam com outras partes do corpo, mas o nariz, por ser algo muito estigmatizante, aparece muito, né? Existem até inclusive características raciais que mudam
o paciente tem o famoso nariz negroide, o nariz do italiano, o nariz do alemão, então tudo isso acaba estigmatizando muito o paciente e ele procura, com uma determinada frequência, resolver essas imperfeições do nariz. Vinícius, outra coisa assim, que os pacientes também não sabem, que é possível reverter, né, esses resultados da rinoplastia. O que tu tem para me dizer sobre isso? Sim, Roberta, é possível reverter um resultado que o paciente não goste. A gente precisa de um tempo, né? Quanto mais tempo esse nariz tiver sido operado, melhor para reverter esse resultado, porque os tecidos já vão estar com as suas cicatrizações completas. Eu sempre reforço isso a todo paciente que eu vou operar. Nós temos 3 estruturas com tempos de cicatrização e forma de cicatrizações diferentes. Nós temos pele, temos cartilagem e temos ossos. Cada um cicatrizando de uma forma diferente. E com um agravante que a cartilagem não para de crescer durante a vida. Pouquinho. Ninguém imagina que vai crescer um nariz de Pinóquio, mas ela continua crescendo com o passar dos anos. E isso faz com que imperfeições comecem a se formar. Mas existem técnicas, né, em que a gente consegue colocar outros tecidos, outras cartilagens. A gente pode tirar um pouquinho de cartilagem da orelha, a gente pode tirar um pouquinho de fáscia temporal e montar de novo e colocar volume também naqueles narizes que não é possível colocar somente o ácido hialurônico, para modificar esses volumes. Parte de volume é tranquilo, então tem todas essa posição. Todas essas opções. Na parte de assimetrias de cartilagem, aí às vezes necessita uma nova cirurgia para ser colocado essas cartilagens na posição correta. Bom, a rinomodelação, assim como tu comentou da rinoplastia, também é um procedimento reversível. Caso o paciente não goste do resultado ou que tenha alguma complicação, a gente pode lançar mão da aplicação de algumas enzimas que dissolvem o ácido hialurônico com facilidade. Aproveitando o teu comentário sobre essa questão de restauração de volume pós-rinoplastia prévia, é importante comentar para as pessoas que o ácido hialurônico também ele pode estar indicado nesses casos, né? Antigamente, quando se fazia ressecções ósseas muito grandes, né, aquele nariz mais empinado, que tinha uma giba que ficava muito depressiva, o ácido hialurônico pode ser utilizado nessas situações para voltar a ter um resultado mais natural, mais bonito, né, um nariz um pouco mais natural. Então era isso, pessoal. Esperamos ter contribuído com vocês, né, nas dúvidas que vocês pudessem ter em relação à questão do nariz, os procedimentos indicados. Agradeço de coração a presença do Vinícius, que abrilhantou, né, esse nosso bate-papo com tanto conhecimento que tu tem, profissional incrível que tu é. Muito obrigada. Eu que agradeço, Roberta, um assunto tão caro para mim, que eu gosto tanto de fazer e de me aprofundar. É uma cirurgia e uma área anatômica de grandes desafios, né? E foi muito bom compartilhar contigo essas informações, é muito bom também aprender contigo sobre as novas técnicas e os novos métodos de preenchimento. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz.